Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast Esquema Novo, o primeiro de 2019. Feliz Ano Novo, feliz 2019 para todos vocês, para todos nós. Espero que tenhamos um ano recheado de boas produções na TV, no cinema, na música, como a primeira que eu quero falar para vocês hoje, que é o episódio especial ou o filme especial da série Black Mirror, que a Netflix disponibilizou agora no apagar das luzes de 2018. Então, se você ainda não viu, ainda está em tempo, porque muita gente ainda não viu, muita gente está de férias ainda. Está em tempo ainda de você assistir a Bandersnatch. Essa vai ser uma crítica um pouco diferente. Até porque o próprio episódio, Bandersnatch, pede isso. Não sei se vocês estão ligados na história, mas é o primeiro episódio, é a primeira tentativa ou a primeira produção até bem sucedida. Já vou dizendo que eu gostei bastante, tá? É o primeiro episódio, a primeira tentativa muito bem sucedida de se fazer algo interativo na Netflix. Aí eu queria só voltar um pouquinho. Essa tecnologia de se fazer coisas interativas, coisa interativa bem primeiro nível, tá? É a escolha. É o Você Decide, para quem se lembra do Você Decide da década de 80 da Rede Globo. Mas agora, o Você Decide era um programa da Rede Globo em que você ligava e você decidia o final da história. É mais ou menos isso, só que agora tudo interativo online, você decide na hora os caminhos que o personagem deve tomar. Essa tecnologia já estava quicando por aí há algum tempo. E eu quero voltar até uma experiência própria. Há alguns anos, uns 2 anos atrás, um amigo, grande abraço, Link, nos apresentou, quando eu digo nos, Esquema Novo, essa tecnologia, e a gente chegou a cogitar fazer, inclusive, alguns episódios do Esquema Novo, do nosso programa Esquema Novo, interativos. Você escolheria o menu, qual assunto você quer ver. A gente iria para esse assunto ou iria para o assunto de lá. A gente acabou não conseguindo concretizar isso, mas essa ideia ficou quicando aí na minha cabeça durante um tempo, até eu assistir esse Bandersnatch, que nada mais é do que essa tecnologia, mas muito mais aprimorada, muito mais bem produzida, eu diria, do que o que a gente poderia fazer lá atrás com o próprio esquema novo. Bandersnatch, se é possível a gente falar de uma trama de Bandersnatch, a trama é um garoto na década de 80 que constrói um game interativo e vende para uma empresa produtora de games que vai produzir esse game para ele. Isso é tudo que dá para dizer da trama. Porque a partir daí os caminhos você é que escolhe. Não é possível a gente falar aqui de todos os caminhos, não é possível a gente falar aqui dos finais. Parece que são 5 finais da história. Eu consegui assistir 2. Já existem até diagramas, tá? Já existe até planilha, diagrama, com todos os caminhos que você pode seguir na história até você chegar no final. Então, como não é possível a gente falar da trama por si, eu digo até que assim, os 2 finais que eu assisti, os 2 caminhos, 2 caminhos não, 2 finais, porque para eu chegar nesses 2 finais eu segui por vários caminhos, ia, voltava, é um exercício muito legal. Então, o que é possível, um deles eu gostei e o outro eu achei bem mais ou menos. Mas vou parar a crítica da história por aqui, porque eu acho que o mais importante é a gente pensar no formato. A primeira coisa que grita é essa história da interatividade, que é muito bem feita, muito bem construída. Eu acho que eles aprimoraram a tecnologia e eu andei lendo sobre o Bandersnatch e a Netflix não só pegou essa tecnologia, como aprimorou, desenvolveu ferramentas para que o Charlie Brooker, o criador do Black Mirror, pudesse imputar a história que ele criou dentro das próprias ferramentas. Porque eu li o Charlie Brooker dizendo que o roteiro foi muito difícil de fazer, exatamente por conta da árvore de caminhos. Então a Netflix criou uma ferramenta para que ele pudesse imputar o próprio roteiro nessa ferramenta e a ferramenta já ia construindo os caminhos para ele. E aí depois é que tudo foi filmado. Já tem
várias teorias. O próprio diretor do episódio disse que tem um dos caminhos, um dos finais que nem ele conseguiu chegar. Imagina. Sabe-se lá se isso é verdade ou se isso é só um fato promocional. O fato é que a tecnologia é sim muito bem feita e se isso talvez aponte. Eu acho que assim, de cara, o que me vem à cabeça é que isso é o fim da pirataria. Porque eu até andei vendo que já existe o Bandersnatch para você baixar em torrent, em pirata, um vídeo pirata e tal. Mas eu fiquei me perguntando, não tive curiosidade ainda de baixar, mas acho que eu vou até baixar para ver como é que eles conseguiram fazer? Qual caminho que eles seguiram? Né? Você não pode simplesmente colocar um filme Bandersnatch. Você tem que colocar vários filmes Bandersnatch. E a segunda coisa que vem à cabeça é que isso é um fortalecimento do formato de streaming. Então, para você assistir o episódio interativo, só na Netflix. Né? E uma coisa legal é que a Netflix desenvolveu a ferramenta, desenvolveu o formato para todas as plataformas. Se você quiser assistir no seu desktop, no seu notebook, no seu celular, no seu tablet, todas as plataformas você consegue assistir na sua Smart TV. É possível você assistir em todas as plataformas e isso sim, isso por si só já é um avanço incrível. A segunda coisa que chama a atenção é dentro da história, é a coisa de ser a metalinguagem. Então, o garoto fez um game. O game do garoto na década de 80 já era interativo, baseado num livro que era interativo, e nós, espectadores, estamos interferindo na vida e na história daquele garoto de uma maneira interativa. Se isso não é metalinguagem, então não sei mais o que é metalinguagem. É feito para ser uma metalinguagem e existem outras metalinguagens dentro disso. É muito legal. Eu vou dar um spoilerzinho só. Tem um dos caminhos que você segue que o garoto faz uma pergunta e que uma das opções é Netflix. Cliquem na opção Netflix, porque é muito legal você ver a própria Netflix fazendo piada com ela mesma e a Netflix se transportando para a década de 80 e imaginando como seria dizer para um garoto na década de 80 o que é uma Netflix, o que é streaming. Isso é inimaginável para qualquer um na década de 80, ou talvez para um Arthur Clarke, ou talvez para os grandes pensadores de ficção científica. Talvez eles pudessem ter imaginado alguma coisa nesse sentido, mas para nós garotos, eu era garoto na década de 80, para nós garotos era inimaginável qualquer coisa do tipo. Então é muito legal você seguir o caminho Netflix num determinado momento ali, que eu não vou dizer qual é. Então eu já falei do formato, já falei dessa coisa da metalinguagem, e eu queria só terminar falando de Black Mirror. Eu acho que eu já até falei sobre ela aqui em algum esquema novo. É uma série que me agrada muito, exatamente por ter esse olhar na distopia, olhar no futuro, olhar no que pode vir a ser o futuro. E é muito triste até você imaginar que muitas das coisas que são colocadas na série, e não só nesse episódio, mas em vários outros episódios ao longo das 4 temporadas, muitas coisas que são colocadas na série como é, distopia utópica ou absurda estão virando realidade. Pro lado negativo, tá? Tô falando isso do lado negativo da história. Porque eu não acho, por exemplo, que nós vivermos numa era em que somos julgados por pontos em algum aplicativo, por likes em aplicativo, eu não acho que isso seja saudável. Isso eu estou evocando apenas um dos episódios da série, mas a série inteira tem episódios, tem temas que merecem muita atenção. E esse Bandersnatch é um episódio que merece atenção por tudo isso que eu disse, pelo formato e pela história dos videogames. Né? O pano de fundo disso tudo, por trás disso tudo, tá a coisa dos videogames, como que o videogame pode viciar, como que o videogame pode... Eu não sou contra videogame, não, por favor, tá? Não me entendam mal.
Eu só queria que as pessoas. Eu só queria que eu acho que é o intuito do Charlie Brooker e o intuito da própria série Black Mirror é para as pessoas pensarem. Pensarem um pouco, será que é demais o que eu estou fazendo? Será que é um pouco. Será que eu estou indo um pouco além do que. Será que eu estou dando um passo a mais? É isso. Será que eu estou dando um passo a mais nesse momento? Então eu acho que vale a pena a gente prestar atenção nessas coisas todas, prestar atenção no Black Mirror, na série Black Mirror. Vem uma próxima temporada aí agora, nesse ano de 2019. Mas se você ainda não assistiu Bandersnatch, por favor, assista. Nem que seja para te fazer pensar um pouco, para te tirar um pouco da zona de conforto, que é a gente assistir alguma coisa na TV. Você simplesmente aperta o play e na TV ou no notebook, onde quer que seja, aperta o play e se deixa levar por aquela história. Dessa vez não. Você tem que interferir na história e você tem que escolher, né? Cada vez mais. E eu estou dizendo isso no ano de 2019, porque eu acho que é um ano que cada vez mais as coisas vão caminhar para esse sentido. Cada vez mais teremos que fazer escolhas em nossas vidas, no que assistir, no que ver, em nossas vidas, vocês entenderam, né? Então assista. Bandersnatch é das coisas mais sensacionais que eu já vi na TV, por tudo isso que eu disse. E depois conta pra gente aqui embaixo nos comentários quais os caminhos que você seguiu, onde que você chegou, quais histórias que você gostou, quais finais você chegou. E a gente vai construindo a nossa própria história, ok? Então esse foi mais um videocast Esquema Novo, dessa vez falando sobre Black Mirror Bandersnatch, episódio de Natal ou fim de ano da série da Netflix. E a gente volta a qualquer momento, a qualquer hora, com mais vídeos sobre cinema, sobre séries de TV, sobre música e sobre a vida em geral. Até a próxima.